Fala, meu querido desbravador, minha querida desbravadora. Estão preparados aí para continuar nossa especialidade de sangue e defesas do corpo? Então vem comigo. Beleza, como a gente estudou, já entendeu um pouco mais de como que funciona o sangue, quais são as características, do que ele é formado, agora a gente precisa saber quais são os gases que são transportados pelas hemácias. Bom, o gás que a hemácia transporta ali dentro da gente é o oxigênio. Então, a hemoglobina é ela que vai dar essa pigmentação vermelha às hemácias, que vão fazer o transporte dos gases, que no caso que a gente falou aqui é o oxigênio, o gás carbônico, no nosso tecido do corpo, através do nosso sistema circulatório. E agora, alguma vez você olhou para o seu braço e você viu que parece que as suas veias são meio azuis ou roxinhas, você olha para o teu vovozinho cheio de veinha roxa, né, ou azul, mas quando a gente se corta e vai olhar o sangue ele tá da cor vermelha. Por que que parece azul ou roxo, mas o nosso sangue é vermelho? Por que que fica azul ou roxo? Beleza, vamos explicar então. O nosso sangue, por si só, tá? Ele é vermelho sim, e as nossas veias, elas são transparentes. Então, basicamente, era para elas parecerem vermelhas mesmo, mas não é isso que acontece. Então, isso que acontece, na verdade, devido à luz, tá bom? A luz, ela vai bater na nossa pele, e aí a nossa pele, ela vai fazer ali a absorção das cores, então ela vai absorver a cor vermelha e acaba deixando aparecendo só essa da cor azul. Isso é um fenômeno óptico, então, não tem nada a ver com moléculas ou células. Se você quiser entender um pouquinho mais disso, dá uma olhadinha na especialidade de óptica, que ela é muito boa e explica um pouquinho como funciona essa questão aí de luz na vida real. Mas então, por que que o nosso sangue é vermelho? É que no nosso sangue tem uma substanciazinha ali que é da cor vermelha, que é a hemoglobina, que é o que a gente falou agora de pouquinho aqui, que é ela que dá essa pigmentação aí vermelha pro nosso sangue, por isso que ele é vermelho, tá bom? Funciona assim, no nosso sangue, certo? Nós temos ali a hemoglobina e na hemoglobina a gente tem átomos de ferro. Essa junção da hemoglobina com os átomos de ferro acaba causando essa cor vermelha, né? Que é a cor do nosso sangue. E aí, quando você encontra uma pessoa que tem anemia, por exemplo, você percebe que ela é mais pálida, você vê que o sangue dela não é tão vermelho. Por que que isso acontece? O que causa, como a gente falou, a pigmentação, a cor vermelha no nosso sangue é a hemoglobina, certo? E a anemia é o quê? A anemia é a falta de ferro no nosso sangue. E na hemoglobina tem ferro. Se está faltando ferro na hemoglobina e a hemoglobina é a responsável pela pigmentação vermelha do nosso sangue, então menos ferro, menos hemoglobina, sangue menos vermelho. Então, quanto mais hemoglobina no sangue, mais vermelho ele fica. Quanto menos hemoglobina no sangue, menos vermelho ele fica. E agora, algumas curiosidades interessantes. Você já ouviu falar de uma pessoa que é nobre, um rei, aquele pessoal antigo que se achava superiores, usar aquela expressão, eu tenho sangue azul, ou aquela família muito rica, eles são de sangue azul, são nobres. Já ouviu isso? Então, agora a gente vai descobrir o que significa, da onde surgiu essa expressão sangue azul. Essa ideia surgiu há muito tempo atrás, literalmente com essa ideia de a nossa veia ser de uma cor mais azulada. E como antigamente, há muito tempo atrás, os nobres, eles eram pessoas que realmente já eram mais brancas, no braço deles acabava ficando mais visível as veias azuladas, né, as veias roxas ali, pelo fato de eles serem mais brancos. Então, naquela época, as pessoas que eram nobres, né, eles viam isso como uma característica muito forte deles ali como nobres, então eles tentavam se manter assim, tanto que havia muito casamento entre primos e pessoas da mesma família para manter essas características físicas deles, de pessoas bem brancas, e quanto mais brancos eles eram, mais ficavam visíveis essas veias azuis, essas veias roxas, né? Então daí que surgiu essa ideia de que a nobreza tem sangue azul. E agora o próximo requisito, o que é um coágulo sanguíneo? Então, o coágulo, ele é a parte do sangue mais grossa, mais dura, tá? Ele é muito importante como mecanismo de defesa do teu corpo, justamente para fazer você parar de sangrar, né? Para ele tapar, cessar aquele vazamento num corte ou machucado que você fez.
Então, quando você faz um corte, se corta ou machuca, a parede do teu vaso sanguíneo ele vai ser coberto por um coágulo de fibrino, né, para estar ajudando a tapar ali e cessar aquele ferimento e estar ajudando no reparo dele. Então, toda vez que você fizer um corte ou um machucado, vai acontecer de forma automática, é uma coisa natural esse processo de coagulação, tá bom? Porque é ele que vai funcionar no seu corpo para evitar a perda de sangue ali, né? Para que não vaze sangue de você e você consiga se restabelecer. Isso é uma forma automática e natural do teu corpo. Só que nem sempre a coagulação é o bonzinho, o herói da história. Às vezes, ao invés de acontecer essa coagulação na parede do vaso sanguíneo, ele pode acontecer no meio e acabar obstruindo a sua artéria. Então, quando isso acontece, pode causar grandes problemas de saúde, como por exemplo hemorragia, embolia ou trombose. Então, se a pessoa está passando por isso, por algum desses casos, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ajuda, chamar uma ambulância o quanto antes. Beleza, agora você, desbravador, quer fazer a diferença e quer ser um doador de sangue. Então, o que a gente precisa saber para ser um doador de sangue? Primeiramente, para você fazer doação de sangue, você tem que ser maior de idade, ter no mínimo então 18 anos, levar os seus documentos ali em mão bonitinho. Você tem que estar com um peso aí de no mínimo 55 quilos. No dia você tem que estar bem alimentado e com uma saúde boa. E lá você vai passar por uma triagem também, onde eles vão estar ali averiguando se você está apto ou não para fazer a doação de sangue, né? Porque você tem que estar bem, o teu sangue tem que estar legal também, porque senão, ao invés de ajudar, você pode estar acabando piorando a vida da pessoa. Também, algumas doenças podem também estar te impedindo de fazer doação de sangue. Por exemplo, se você tem problemas respiratórios, pulmonares, problemas cardíacos, problemas renais ou câncer, você não pode estar doando sangue. E também tem algumas restrições para pessoas que compartilham de seringas, tem problemas com drogas ou DSTs. Para fazer a doação de sangue ainda, a pessoa ela não pode ter fumado 1 hora antes de fazer a doação, não pode ter bebido bebidas alcoólicas pelo menos 12 horas antes e também não ter se alimentado com alimentos gordurosos. Afinal, tudo isso que a gente consome vai diretamente para o nosso sangue. Essas restrições elas servem para manter a qualidade e a segurança do sangue que vai ser usados e esses critérios eles são garantidos por uma lei federal. E aí, já se tornou um especialista em sangue? Então pera um pouquinho que tem mais um vídeo que é a parte final da nossa parte teórica aqui da especialidade de sangue e defesas do corpo. Então fique de olho.